Olá, meus amigos, meus irmãos, bom dia! Nessa manhã maravilhosa de domingo, com o ar do interior e a paz do Senhor para todos. Eu gostaria de meditar mais um pouquinho da palavra de Deus, essa palavra maravilhosa, palavra maravilhosa. Hoje eu quero falar em rápidas palavras, em poucos minutos, sobre por que não devemos fazer acepção de pessoas. Porque nós, seres humanos e principalmente cristãos, não devemos fazer distinção de pessoas. Mas para isso vamos usar como base a carta Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 1 ao 13. Essa chamada Epístola Universal de Tiago, que foi direcionada às 12 tribos dispersas. Capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem, um exemplo que ele está dando, com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e entrares para o que traz a vestes, e atentares para o que traz a vestes preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes a pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? É uma pergunta. Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei é real. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. É simplesmente cumprir as Escrituras. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se o culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Encerrando esse versículo 13 de Tiago, de Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Está falando aqui sobre acepções de pessoas. Então o tema é esse: por que não devemos fazer acepção de pessoas? Porque, na verdade, meus irmãos, Deus condena qualquer tipo de preconceito e acepção de pessoas. Quando falo qualquer tipo de preconceito, é relacionado à palavra de Deus, não coisas e leis que os homens inventam, como algumas ideologias. Mas aqui está falando do pobre, que nem o versículo aqui, porventura, versículo 4, porventura não fizeste distinção dentre vós mesmo, e não fizeste juízo de maus pensamentos? E também fala assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo? Quando se fala pobres desse mundo, é o pobre temente a Deus. Quero deixar aqui bem frisado. Não é o pobre que vive uma vida dissoluta, uma vida em pecado. É o pobre temente a Deus. E está falando também que os ricos arrastam as pessoas aos tribunais. Eu fico pensando, você que é empresário, você que é empresária, e muitas vezes começa a juntar muito tesouro para si. E é desonesto, desculpe a expressão, mas nós temos que falar a palavra de Deus. É desonesto até com os teus funcionários, colocando o salário dele lá bem pequenininho, lá embaixo, um salário até indigno do que ele deveria receber. Deus sabendo todas essas coisas, isso também é um tipo de acepção. A ganância é misturada com acepção. E outra coisa com relação a você ver uma pessoa bem vestida, bem trajada, com um bom carro, uma boa casa, e tratar melhor essa pessoa,
e desprezar aquele que é pobre, que está roto, com roupa sórdida. Deus também está vendo isso. E manda a pessoa ficar em pé ou até ficar embaixo do escabelo lá do estrado. Isso é acepção, isso é uma crueldade. Deus, ele vê todas as coisas. Então não adianta nós cumprirmos uma parte da lei e desprezar uma outra parte, porque Deus, ele vai requerer tudo isso. E diz a palavra de Deus que o juiz é sem misericórdia. Então, trate bem o seu vizinho, trate bem o seu irmão, trate bem o pobre, trate bem o rico. Não, as coisas que acontecem é sempre visual. É sempre visual. Então o ser humano é muito levado pela visão, pela imagem. Não se deixa levar, se deixa levar pela palavra de Deus, que vai ser bem mais sucedido. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, mas frisa nisso. Frisa que temos que agir sem preconceito, temos que agir sem fazer distinção de pessoa, amando o próximo como a si mesmo. Deus abençoe a tua vida. Fazendo assim, você está cumprindo toda a lei. Fique na paz do Senhor. Amém.